Boa noite a todos, 10h48 da noite agora, dia 22 de março. Acabou aí Corinthians 1, Flamengo 1, né? Mais um jogo ridículo do Corinthians, né? Uma equipe totalmente apática, que não pratica futebol, né? Inimiga do futebol, perdão. E além de tudo tem um treinador horrível também, uma arbitragem péssima para o jogo de hoje, né? Muito tendenciosa, muito mal intencionada, né? Bom, antes de eu passar o que foi o jogo aí, a escalação e tudo mais, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, né? Compartilhe que você vai estar ajudando bastante aí esse conteúdo chegar mais longe, o YouTube vai entender que é relevante e você vai me ajudar bastante, tá certo? Bom, vamos lá. Dorival mandou hoje aí a campo Hugo Souza no gol, dupla de zaga foi Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho, meio de campo composto aí por Ranielli, Carrijo, André e Breno Bidon. À frente, Memphis e Yuri Alberto. Lembrando que o Bidon fez aí o setor de armação, né? Jogo de meia armador, enquanto os outros três volantes eram mais de contenção e distribuição de jogo. O Carrilho distribuía bem o jogo, né? Acho que os de marcação são mais o André e o Ranielli na partida. Bom, vamos lá, né? Aos 3 minutos, o Hugo Souza, o goleiro que acabou de ser convocado aí para a seleção pela lesão do Alisson, se não me engano, saiu jogando mal e dá uma bola no pé do Jorginho, né? O Jorginho pegou, deu o passe pro Pedro, e o Pedro não foi fominha nem nada, viu a infiltração lá do Pocotó, né? Porque, pelo amor de Deus, tomar gol de Pocotó, vocês estão de brincadeira. E aí, o cara pegou, recebeu em profundidade ali, girou o corpo, bateu de esquerda ali, tirando do Hugo, né? E aí, aberto o placar na arena. Mais um erro crucial que gera o resultado, né, do jogo, né? Contra os outros adversários também tivemos erros individuais que custaram o resultado. E hoje foi mais um, né? Porque esse time ele tinha que trabalhar com o uniforme de uma entregadora, né? Para entregar, que entrega as coisas, né? Faz entrega. Porque o Corinthians entrega, todo jogo é alguém que entrega. Uma hora é o Gabriel Paulista, outra hora é o Mateuzinho, outra hora é o Hugo Souza, né? Esses jogadores patéticos aí que não sabem jogar bola, que não honra essa camisa aqui. Tá de brincadeira. Aí aos 18 minutos, o Corinthians trabalha bem, né? A troca de passes, o Bidon passa a bola pro Memphis, e aí o Memphis ele faz tira o corpo, né? Ele faz um, um corta-luz ali, né? Deixa a bola passar, engana o zagueiro Vitão lá, que diga-se de passagem, ruim, né? E o Corinthians não consegue furar essa defesa horrível do Flamengo, né? E aí, né? O Memphis pegou a bola, chegou no Yuri, o Yuri pegou, devolveu pro Memphis, e o Memphis deu um passe de trivela, um belo passe, né? Ele viu o Bidu na ponta infiltrando, meteu o passe de trivela, o Bidu recebeu, cruzou rasteiro e o Yuri chegou escorando ali para empatar, né? Tá vendo? Quando o Corinthians quer jogar, quando quer trabalhar, foi uma bela jogada, foi um golaço. E aí empatamos o jogo. Lembrando que até os 18 minutos, depois que o Flamengo fez ali aos 3 minutos, né, com a entregada do Souza, o Flamengo tinha muita posse de bola, trocava muito passes e o Corinthians não conseguia jogar. Mas aí quando chegou aqui nos 18 minutos, o Corinthians já vinha numa crescente e aqui foi a confirmação aí de que o time conseguiu se recuperar do golpe ali e fez o gol de empate, né? Aos 22 minutos, logo após o Memphis começar a jogada ali do gol, né, e dar o passe pro Bidu servir o Yuri Alberto, ele sentiu uma dor na coxa ali e pediu a substituição. O Dorival tirou ele e colocou o Garro. Agora ele que vai ter muito tempo para se recuperar, né? Foi convocado para a seleção holandesa aí para os amistosos. E bom, o Corinthians só joga agora dia 1º de abril, então tem muito tempo ainda pela frente por conta dessa parada de data FIFA, que eu particularmente odeio, eu acho isso aí uma idiotice, essa parada de data FIFA aí, não tinha que parar em nada, o Brasil é o Brasil e o Corinthians é o Corinthians, eu não tô nem aí pra Brasil, meu amigo. Aí aos 28 minutos, o Bidon saiu bem da marcação e serviu o André avançou com ela, ele saiu fazendo fila ali na jogada, né, invadindo a pequena área, e aí na hora da finalização ele acabou sendo travado pelo Alexandro, e o Corinthians desperdiçou aí uma boa chance. Aos 41 minutos, o Yuri é lançado na direita em velocidade. Ele ganha, divide ali com o marcador, né? Ele consegue ganhar, ajeitar ali.
cruza rasteiro, ela passou na frente do gol e não tinha ninguém para chegar finalizando, né? Ninguém chegou nessa bola, ela passou de novo na frente do gol. Já tem alguns vídeos que eu venho falando que o Corinthians faz esse tipo de jogada e não tem ninguém como elemento surpresa para chegar chapando ali, fuzilando pro gol, né? E hoje era mais um dia desse. Tivemos 7 minutos de acréscimo, né? Quando chegou aí nos 45. E aí, aos 48 minutos, o Danilo cruzou na área. E aí, o Arrascaeta sozinho, livre de marcação, emendou um voleio ali, uma bela jogada dele, né? E o Hugo fez uma defesaça, mandando para escanteio. O Hugo se redimindo da entregada de paçoca que ele deu nos 3 minutos, né? Fez uma defesaça. E tivemos aí o fim do primeiro tempo, né? O Flamengo começou ali bem, né? O Corinthians pegou, o Hugo deu a entregada pros caras, né? Foi o assistente da noite aí para eles, foi um a mais deles. E deu assistência, os caras fizeram o gol com 3 minutos. O Corinthians demorou a se encontrar na partida, mas depois foi bem até, né? E, bom, futebol é isso, cara. Como já dizia os outros treinadores das antigas aí, né? A bola pune, quem não faz leva, e tem que ser efetivo no ataque, e é isso. O Corinthians, ele vacila quando não pode vacilar. Fomos pro intervalo, né? E na volta pro segundo tempo não tivemos alteração. E aí, aos 6 minutos do segundo tempo, o Flamengo lançou a Arrascaeta. Ele chegava em boas condições para finalizar, né? Ele fez o movimento ali de infiltração, o facão. E aí, na hora H, quando ele vai finalizar, o Gabriel Paulista vem certeiro por baixo e desarma ele na bola, evitando aí uma jogada de muito perigo do Flamengo. Aos 18 minutos, o Dorival tirou o Carrijo e colocou o Kaique. Aos 19 minutos, o Kaique pegou, deu umas puxadas aqui, umas puxadas para ali, né? Acabou deixando o Pocotó sem rumo, tocou a bola para o Bidon. Ele limpou a jogada e deu o passe para o Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista de frente para o gol, zagueiro, né? Chegou finalizando, mandou em cima da zaga, lá explodiu na zaga e afastou. Tivemos também aí, né? Agora eu não lembro o momento exato em que o jogador do Flamengo foi expulso lá, nem sei o nome daquele jogador lá, sei lá, nunca vi na minha vida. Pegou, deu num lance de ataque do Flamengo, né? Deu uma solada ali de cima para baixo, perdeu o tempo de bola no tornozelo do Bidon. O árbitro, na hora da jogada ali, né? Acho que isso aí foi aos 13 minutos, por aí, 12 minutos, né? Foi antes desses lances aqui do Gabriel Paulista de finalizar em cima da zaga. Foi antes, foi aos 13 minutos por aí, 12, mais ou menos. Ele fez essa falta aí, o juiz deu vermelho direto, né? O árbitro puxou o cartão vermelho direto, porque ele estava de frente pro lance, né? E aí, o VAR, os próprios comentaristas da onde eu estava assistindo o jogo falaram que o VAR não poderia interferir, porque essa era uma decisão do árbitro, ele estava de frente pro lance e tudo aquilo mais, bababá. E aí, o que aconteceu? O VAR chamou o cara para ver o cartão, né? A decisão dele, ou seja, não vale de nada. E aí, né, pro Flamengo, o VAR tava funcionando hoje, né, quando é a favor deles. Lá na Supercopa não tava no gol do Memphis que não tava impedido, mas hoje tava, né? Impressionante isso. E aí ficou caçando, olhando o ângulo daqui, de lá, isso e aquilo outro. Viu que não ia ter o que fazer porque pegou o tornozelo, se quebra o tornozelo. E aí? O jogador ia ficar fora o ano inteiro, perder a temporada, uma lesão grave. Ah, não, não foi. É pra vermelho, meu amigo. Ah, não quebrou, mas e aí? Teve o perigo. Vermelho, claro. Me vai lá e fica caçando lá no VAR para ver se ajuda, né, um pouco. E aí manteve, depois da análise, manteve aí a decisão dele. No fim do jogo ainda, o Danilo lá, lateral, zagueiro, sei lá que esse maluco é, foi lá falar, ai, footstep, blá blá blá. Cala a boca, tá falando besteira aí, meu amigo. Você é árbitro, você é juiz, que na opinião dele era amarelo, você é árbitro, você é jogador, você tem que jogar bola, você não é árbitro. Entendeu? Ai, footstep do meu entendimento. Você não entende nada, você joga bola, você não é árbitro. Entendeu? Vermelho. Aí aos 33 minutos, voltando aí ao jogo, né? Dorival tirou o Bidon e o André e colocou Guinegão e Matheus Pereira. E aí, aos 41 minutos, o Garro levantou a bola na área, né? O Kaique sozinho não consegue dominar a bola e ela passa. Tivemos 10 minutos mais de acréscimo, né? E aí, nos 50 minutos, o Gustavo Henrique escora de cabeça pra dentro da área. O Guinegão, cara, moleque,
Não dá, ele não dá. Chegou, errou a finalização, nem todo errado na hora da finalização. A bola ainda veio alto, o Yuri Alberto tentou fazer um malabarismo lá, ajeitou uma bola difícil, finalizou a queima-roupa lá. E o Rossi esticou a mão, fez a defesa ali, mandando para escanteio. Mais uma boa tentativa ali do Yuri Alberto, né? Aos 52 minutos, o Bidu cruza de primeira para a área e ninguém chega nela. E aí ela vai de novo passando por todo mundo. Só que aí o Matheus Pereira vem de trás e chega já emendando uma bica lá que a bola vai lá parar lá na Radial Leste lá, de tão alta que foi. E daí, né, depois chegamos aos 55 minutos, tivemos o fim de jogo, um empate tenebroso aí, o Corinthians que está 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ridículo o trabalho do Dorival, né? Ah, tá bom, não é ele que joga, não é. Mas todo mundo tem culpa aí. Ele porque não consegue ler jogo, não consegue fazer o time ser ofensivo, né? Quando tínhamos o Ramon Dias, o time, ele acontecia o quê? Sofria muito na defesa, né? Tomava muito gol, mas também fazia muito gol, criava muita oportunidade de gol. E aí o Dorival chegou e fez o quê? Ajeitou a defesa e matou o ataque, porque agora a gente arrumou a defesa, né, em alguns jogos e não faz gol, não finaliza. A média do Corinthians de finalização por jogo é 3. E hoje isso ficou confirmado, 3 finalizações ao gol. É muito pouco, entendeu? Ainda mais depois que o Memphis saiu e o Yuri Alberto ficou sozinho lá no ataque tendo que se virar. E o Flamengo se retrancou inteiro, né? Com medo de tomar ali a virada, né? Para ele estava excelente, 1-1, empatezinho fora de casa, né? Outra coisa, tudo quanto era falta valia pro Flamengo. Tudo quanto era falta o juiz apitava. Pro Corinthians não valia nada. O Corinthians relava no jogador do Flamengo, falta. O jogador do Flamengo relava no jogador do Flamengo, segue. Quer dizer, do Flamengo relava no jogador do Corinthians, derrubava, quebrava na falta lá, segue. Uma coisa que eu percebi foi o quê? Que depois da expulsão lá do jogador do Flamengo, o árbitro ficou com medo de apitar, ele ficou picotando o jogo. O que no primeiro tempo ele deixou seguir, ficou corrido, ele não dava qualquer faltinha, no segundo ele já começou a apitar, né? Impressionante isso. O árbitro começa bem e termina mal. Esse é o nível de árbitro que a CBF tem. Esse é o nível. Esses árbitros ridículos, mal preparados, patéticos, medrosos, né? É isso que a gente tem nesse futebol brasileiro aqui, né? Também não justifica nada disso o senhor Corinthians não fazer a parte dele, o senhor Dorival não saber fazer a parte dele, né? Aí foram lá cobrar isso e aquilo outro. E o futebol que é bom, não joga. Aí agora esse time volta a jogar no dia 1º de abril, dia da mentira. Sabe o que é uma mentira? O futebol desse time, que faz muito tempo que não se vê, desde o Campeonato Paulista contra a Portuguesa não se vê futebol nesse time. Ridículo. Entendeu? Tem um monte de jogador aí que tem que sair fora. Esse Guinegão aí é horrível, péssimo, não serve nem de reserva, nem de terceiro reserva. É horrível, não acerta um domínio, não faz nada. Kaique também, péssimo. Garro improdutivo hoje, não fez absolutamente nada. E o Hugo Souza, com essa mania dele, quando ele vai dar bater um tiro de meta, ou ele manda ela direto para fora, ou ele joga no pé de alguém, ele não sabe jogar a bola para frente alta, né? Pô, pelo amor de Deus, tem que treinar isso daí, né? Tem que melhorar. Vamos ver agora, porque esse time vai ter um período aí de treinamento, de descanso. Vamos ver como que vai voltar depois dessa data FIFA. Eu já digo aqui, que vai voltar jogando pior do que agora. Porque tiveram 11 dias um tempo atrás aí para treinar e tomamos um vareio de bola do Coritiba, não jogando absolutamente nada e sendo completamente dominado ali. Quer dizer, nos contra-ataques, mas foi dominado. Entendeu? Não apresentou nada, é muito pouco. Então, eu acho que ou esse Dorival acorda, ou tá na hora dele pegar o bonezinho dele, jogar lá e sair fora, entendeu? Se ele vê que ele não é capaz, que ele não consegue, sai fora. Não fica lá, ai, preciso de reforços, ai, porque isso, porque aquilo. Não. Seja homem e honesto. Fala, realmente o trabalho eu tô vendo, o time não vai, eu não consigo fazer jogar, ó, tá aqui o boné, obrigado por tudo, né? Mas o que não dá é essa postura ridícula desse time. Aí, durante o jogo lá, o Corinthians jogou praticamente o segundo tempo quase que inteiro ali, né, com um homem a mais. E aí, você via ali em alguns momentos aquela coisa que irrita o torcedor, bola para trás e pro lado, para trás e pro lado. Zagueiro no volante, volante no zagueiro no lateral, para trás e pro lado. Precisando ganhar em casa, né? Ah, impressionante. Bom, é isso, eu falei tudo que eu tinha que falar desse jogo, desse time que já vem demonstrando há algum tempo. Comentem aí o que vocês acharam do jogo.
se realmente foi isso tudo que eu falei, ou se vocês tiveram uma visão diferente, tá certo? Bom, agora futebol só daqui a vários dias, né? Dia 1º de abril, onde o Corinthians vai enfrentar o Fluminense fora de casa, e vamos ver aí o que vai se suceder de tudo isso, né? Isso se depois que eu colocar o vídeo aí não tiver uma demissão do Dorival por péssimos resultados, não sei, tudo pode acontecer. Mas vamos ver o que vai se suceder aí depois desses dias aí e do jogo contra o Fluminense, tá certo? Uma boa semana, um bom resto de final de semana e início de semana a todos vocês. Grande abraço e até mais.